Então, pessoal, em uma videoaula, né, passada, a gente calculou uma integral definida usando a definição, não foi? Só que a gente não fica calculando as integrais definidas utilizando a definição. O que a gente usa é um teorema, né, para calcular essas integrais definidas, chamado de teorema fundamental do cálculo, certo? Então a gente usa esse teorema para calcular, né, uma integral definida, certo? O que é o teorema fundamental do cálculo? O teorema fundamental do cálculo ele estabelece uma conexão, né, entre o cálculo diferencial e o cálculo integral, tá? E ele é colocado em duas partes, certo? Esse teorema. A primeira parte, né, ela diz o seguinte: se f for contínua no intervalo AB fechado, então a função g definida por g de x igual à integral definida de a x de f de t dt para x menor ou igual a b e maior ou igual a a é contínua no intervalo AB, né, fechado, diferenciável no intervalo AB aberto e a derivada de g em x vai ser igual a f de x. A derivada de g em x vai ser igual a f de x. Então, é isso que diz a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, certo? A segunda parte diz o seguinte, que se f for contínua no intervalo fechado AB, então a integral definida de a b de f de x dx vai ser f de b menos f de a. Sendo essa função f qualquer antiderivada de f'. Ou seja, f é uma função tal que a derivada dela é f'. A derivada dela é f'. Isso é que é chamado de antiderivada, certo? Então, essa é a parte 2 do teorema fundamental do cálculo, ok? Então, vamos começar demonstrando a parte 1 do teorema fundamental do cálculo, tá certo? Então, para demonstrar a parte 1, né, para provar a parte 1 do teorema fundamental do cálculo, vamos considerar dois números x e x mais h no intervalo AB, nesse intervalo AB aqui aberto, tá certo? Vamos considerar x e x mais h no intervalo AB, ok? Então, veja só. Então, eu tenho o seguinte, quem vai ser g de x mais h menos g de x, certo? Quem vai ser? Veja, a parte 1 diz o seguinte, né? A parte 1 diz o seguinte, que essa minha função g de x, né? Eu estou considerando uma função g de x aqui, sendo dada pela integral definida de ax de f de t dt, para x menor ou igual a b maior ou igual a a. Então, g de x é isso aqui. Estou considerando g de x como sendo essa função. Quem seria, então, g de x mais h? Né? Se g de x é isso aqui. Veja, no lugar de x, né, você vai colocar x mais h. Então, g de x mais h vai ser igual ao quê? A integral definida de a no lugar de x é x mais h. Então, a, tá certo? Integral definida de a no lugar de x, x mais h. Certo? De quê? De f de t dt, né? De f de t dt. Menos, tá aqui, menos g de x. G de x é isso aqui, né? Integral definida de ax de f de t dt. Então, menos, tá? Integral de ax definida de ax de f de t dt. Certo? Ok? A integral de ax mais h de f de t dt, eu posso, né, repartir isso aqui em duas integrais, né? Utilizando aquela propriedade número 7 que a gente viu, né, das integrais definidas. A gente viu que a integral de a a b de f de x dx, a gente pode escrever como sendo integral de a a c mais integral de c a b, tá? De f de x dx. Então, fazendo a mesma coisa aqui, ó, integral, eu tenho que a integral de a x mais h de f de t dt, eu posso dizer que isso aqui é integral de a x
de f de t dt, mais a integral, né? Tá aqui, integral de a a b vai ser integral de a a c mais integral de c a b. Então, integral de ax mais integral de x ax mais h. De f de t dt. Certo? Tá ok? Isso aqui é essa integral aqui, ó. Então, eu vou ficar com g de x mais h menos g de x vai ser igual a quê? Vai ser igual a essa integral aqui, que é a soma dessas duas integrais. Então, eu tenho integral de a x de f de t dt mais integral de x mais h de f de t dt menos essa integral aqui. Integral de a x de f de t dt. Certo? Então, essa integral aqui é a soma dessas duas integrais. Então, essa integral aqui eu substituo por essas duas. Está aqui, ó. Aí vai ficar menos essa integral. Tá aqui, ó. Certo? Então, integral de ax de f t dt corta com menos integral de ax de f t dt. Aqui, ó. E aí eu vou ficar com g de x mais h menos g de x vai ser igual a quê? Simplesmente essa integral aqui. Integral de x a x mais h de f de t dt. Ok? Certo? Então, eu vou escrever esse resultado aqui. Então, eu tenho que... Eu cheguei então que g de x mais h menos g de x, certo? Vai ser igual a integral de x mais h de f de t dt, certo? Ok? Se eu considerar agora um intervalo, se eu considerar agora esse intervalo x mais h, né? Vou considerar agora o intervalo x mais h, esse intervalo aqui fechado, x mais h. Eu tenho que nesse intervalo aqui, essa minha função f, eu tenho que f é contínua, f é contínua nesse intervalo. Nesse intervalo. Tá certo? Por que f é contínua nesse intervalo aqui? Por quê? Porque x e x mais h, eles estão dentro desse intervalo aqui, ó. Tá? Eles estão dentro do intervalo AB, né? Que eu fiz essa consideração inicialmente. Que x mais h estão dentro do intervalo AB. Tá certo? E esse intervalo AB, tá? Esse intervalo AB aqui, ó, a função é contínua no intervalo AB fechado. Tá? E x mais h estão aqui dentro desse intervalo aqui. Portanto, esse intervalo aqui, x mais h, que está dentro do intervalo AB, onde f é contínua, a minha função também será contínua nesse intervalo, certo? Porque esse intervalo está dentro do intervalo AB, dentro desse intervalo AB aqui, onde a minha função é contínua. Bom, é isso, né? Minha função, esse intervalo aqui, x mais h, está dentro desse intervalo aqui, onde a minha função é contínua, né? Eu parto do princípio que minha função é contínua. Então, aqui a minha função vai ser contínua nesse intervalo aqui também, ok? Então, veja, minha função é contínua nesse intervalo. Pelo teorema do valor extremo, teorema do valor extremo, tá certo? Pelo teorema do valor extremo, o que acontece? Sendo a minha função contínua nesse intervalo, sendo a minha função f contínua nesse intervalo aqui, essa minha função f, ela vai ter um máximo absoluto, né, e um mínimo absoluto nesse intervalo, certo? Pelo teorema do valor extremo, né? Esse teorema a gente viu em uma videoaula passada.
Então, pelo teorema do valor extremo, a minha função f vai ter um máximo absoluto e um mínimo absoluto desse intervalo. Então, vamos dizer que o mínimo absoluto seja mzinho e o máximo absoluto seja m grande. Mínimo absoluto e máximo absoluto dessa função aqui, nesse intervalo. Certo? E digamos que esse máximo absoluto aconteça para um número u aqui. Ou seja, vai existir dois números aqui, u e v, né? Tal que f de u vai ser mzinho e f de v vai ser mzão, né? Certo? Então vai ter dois números aqui, u e v, tal que f de u vai ser mzinho e f de v vai ser mzão, né? O máximo, o mínimo e o máximo absoluto de f. Tá ok? Certo? Então, se o mzinho é o mínimo absoluto de f e mzão é o máximo absoluto de f, que vão acontecer, né, em f de u e f de v, né, dois números aqui nesse intervalo, u e v, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que minha função f, eu posso dizer que f de t é menor ou igual a mzão e maior ou igual a mzinho, já que mzão é o máximo absoluto e mzinho é o mínimo absoluto da minha função, certo? Minha função f. Tá ok? Então daqui eu posso dizer o seguinte, né? Daí eu posso dizer o seguinte, utilizando a propriedade número 10, tá certo? A propriedade número 10 que a gente viu das integrais definidas, eu tenho que se f de x é menor ou igual a mzão e maior ou igual a mzinho, para x menor ou igual a b e maior ou igual a, eu posso dizer que a integral de f de a até b, né, vai ser menor ou igual ao quê? Integral de a até b de f, né, de fx dx vai ser menor ou igual ao quê? A mzão que multiplica o quê? Essa diferença aqui, ó, b menos a, e maior ou igual a mzinho que multiplica o quê? Essa diferença aqui, b menos a. Então, a mesma coisa aplicando aqui, eu posso dizer o seguinte, que a integral, né, de f de t, integral de x a x mais h, de f de t dt, tá aqui, ó, de f de t dt, vai ser menor ou igual ao quê? A mzão que multiplica o quê? Que multiplica x mais h menos x, ou seja, h. E maior ou igual a mzinho que multiplica o quê? X mais h menos x, h. Certo? Ok? Se eu considerar agora, considerando agora esse h maior do que zero, vou considerar agora h maior que zero, tá certo? Considerando h maior que zero, se eu dividir essa inequação dupla por h, eu vou ficar com o quê? Né? Nós temos o seguinte, se eu dividir essa inequação dupla por h, dividindo por h, eu vou ter o quê? Dividindo por h, eu vou ficar m menor ou igual a 1 sobre h, integral de x mais h, de f de t dt, que é menor ou igual a mzão. Dividir por h, certo? Essa é a equação dupla, dividir por h. Então, dividindo por h, m menor ou igual, como h é maior que zero, mantém o sinal da desigualdade, né? Então, menor ou igual a 1 sobre h, integral de x mais h f t dt, menor ou igual a mzão. Tá ok? Certo? Ou substituindo o mzinho por mzinho é um f de u, né? É um f de u. Então eu tenho mzinho é esse f de u. Então eu vou ficar f de u menor ou igual a 1 sobre h que multiplica a integral de x mais h de f t dt. Mas que é a integral de x mais h de f t dt? Está aqui, a gente já chegou nesse resultado aqui, que a integral de x mais h de f t dt é isso aqui. É g de x mais h menos g de x. Então, eu vou ficar com, né, mzinho, que é f de u, menor ou igual a 1 sobre h disso aqui, ou seja, g de x mais h menos g de x sobre h, ou seja, é 1 sobre h disso aqui, menor ou igual a mzão, que é o f de v, né? F de v, tá aqui.
Então, 1 sobre h dessa integral, mais essa integral, a gente calculou aqui, ó, é isso aqui, é g de x mais h menos g de x. Então, eu tenho 1 sobre h de g de x mais h menos g de x. Menor ou igual a nzão, que é f de v, e maior ou igual a nzinho, que é f de u. Então, eu vou ficar com isso aqui. Certo? Se eu agora tomar o limite, tá? Tomar o limite aqui, limite de f de u, quando h tende para zero, só que por valores maiores do que zero, porque eu estou considerando h como sendo positivo, tá? Então, eu vou fazer h tender para zero agora por valores maiores do que zero. Então, tomar o limite de f de u, quando h tende para zero por valores maiores do que zero. Isso aqui vai ser menor ou igual ao quê? A limite disso aqui, de x mais h menos g de x sobre h, quando h tende para zero, por valores maiores do que zero, que vai ser menor do que o limite disso aqui. Limite de f de v, quando h tende para zero, por valores maiores do que zero. Tá ok? Mas veja, quando h tende para zero, né? Quando h tende para zero por valores maiores do que zero, o que é que acontece? Veja, olha aqui, quando h tende para zero, x mais h vai tender a ser x, né? Vai tender para x. X mais h vai tender para x, quando esse h tender para zero, por valores maiores do que zero, né? X mais h tende para x. Como u e v, esses números u e v, eles estão nesse intervalo aqui, ó, eles estão nesse intervalo, u e v estão nesse intervalo. Então, tanto u quanto o v também vão tender para x, certo? Porque eles estão nesse intervalo, u e v. Então, quando h tende para zero por valores maiores do que zero, u e v tendem para x. Portanto, f de u vai tender para f de x e f de v vai tender para f de x. Então, eu vou ficar com esse limite aqui vai ser f de x e esse limite aqui também vai ser f de x. Então, f de x vai ser menor ou igual a limite de g de x mais h menos g de x sobre h, quando h tende para zero por valores maiores do que zero, que vai ser menor ou igual a f de x. Ora, se esse limite aqui é menor ou igual a f de x e maior ou igual a f de x, então só tem uma solução. Esse limite aqui é igual a f de x. Então, eu tenho que limite de g de x mais h menos g de x sobre h, quando h tende para zero, por valores maiores do que zero, vai ser igual a f de x. Então, eu tenho esse resultado aqui. Tá certo? Ótimo. Pronto. Então, eu tenho esse resultado aqui. Agora, veja. Se eu considerar agora, né? Considerando agora, em vez de considerar h maior do que zero, que eu considerei aqui, eu considerar agora h menor do que zero, né? Então, considerando agora h menor do que zero, tá certo? Considerando h menor do que zero, veja, esse intervalo que eu considerei aqui no início, que é o intervalo x mais h, agora vai ser um intervalo, eu vou ter um intervalo, em vez de x mais h, eu tenho x mais h e x, né? Porque sendo h menor do que zero, x mais h não vai ser mais um limite superior desse intervalo, ele vai ser o limite inferior, tá? Então, se eu formar um intervalo com os números x mais h, o x mais h agora vai ser o limite inferior, já que o h é menor do que zero, tá? Então, eu vou ter, considerando esse mesmo um limite formado por esses dois números, x mais h, né? Considerando um limite formado por esses dois números, agora eu vou ter x mais h como limite inferior e o x como limite superior, né? Desse intervalo formado por esses dois números, certo? Então, nesse intervalo aqui, a minha função f é contínua também, tá? A minha função f é contínua, tá certo? Por quê? Porque x mais h vão estar no intervalo, tá? X mais h vão estar no intervalo AB, onde a minha função é contínua, tá certo? Vão estar no intervalo AB, tá? Onde a minha função é contínua, tá certo? Por quê? Porque eu considerei x mais h, estou considerando x mais h no intervalo AB, né? Nesse intervalo AB aberto,
Ou seja, x mais h vai estar no intervalo AB, onde a função é contínua. Portanto, nesse intervalo aqui, a minha função f continua sendo contínua, né? Ok? E da mesma forma, pelo teorema do valor extremo, né? Pelo teorema do valor extremo, a minha função f vai ter um máximo absoluto e um mínimo absoluto nesse intervalo. Tá certo? Vai ter um máximo absoluto e um mínimo absoluto nesse intervalo. Ou seja, considerando dois números nesse intervalo u e v, eu vou ter que f de u vai ser igual a um mzinho e f de v vai ser igual a mzão. Onde mzinho é o mínimo absoluto e mzão é o máximo absoluto da minha função f. Certo? Então, fazendo a mesma análise, eu posso dizer o seguinte, mesma coisa, eu tenho f de t menor ou igual a mzão e maior ou igual a mzinho. Certo? Ok? Da mesma forma, eu posso dizer o seguinte, então eu posso dizer agora que a integral agora de x mais h a x de f de t dt vai ser menor ou igual ao quê? A mzão que multiplica essa diferença. Então, mzão que multiplica x menos x mais h. Vai ficar o quê? Menos h. E maior ou igual a mzinho que multiplica essa diferença aqui, ó, x menos x mais h, que vai ficar menos h. Certo? Ok? Certo? Tá? Veja, se eu agora pegar essa inequação aqui e dividir essa inequação por h, né? Se eu dividir agora essa inequação dupla por h, onde o h agora é menor do que zero, tá certo? O h é menor do que zero, o que é que vai acontecer? Essa inequação vai mudar de sinal aqui, né? Então, eu vou ficar dividindo por h, tá certo? Então, vamos primeiramente fazer o seguinte. Vamos primeiramente multiplicar essa inequação dupla por menos 1. Então, eu vou ficar com o quê? Com mh maior ou igual, muda o sinal, né? Integral de x mais h, x de f de t dt menor ou igual a mzão h, certo? Então, maior ou igual, né? Muda o sinal aqui, tá certo? Então, muda o sinal aqui, menor ou igual, fica maior ou igual, e aqui também muda o sinal, menor ou igual, maior ou igual. Tá? Aqui eu multipliquei por menos 1, certo? Ok? Certo? Agora eu posso escrever o seguinte, né? Eu posso escrever o seguinte, se eu escrever agora essa integral, trocando os limites de integração, invertendo aqui os limites de integração, o que acontece? A gente viu na propriedade das integrais definidas que muda o sinal. Então, eu posso dizer que mh é maior ou igual, em vez de integral de x mais h e x, eu vou inverter os limites de integração aqui. Vou botar x mais h. O que acontece? Vai ficar menos f de t dt. Maior ou igual a mzão h, certo? Então, eu inverti aqui os limites de integração, aparece o menos aqui, né? Ok? Agora, eu vou multiplicar essa inequação por menos 1 novamente. Essa inequação dupla por menos 1 novamente. Então, o que vai acontecer? Vai inverter de novo os sinais. Então, eu vou ficar com mh menor ou igual a integral de x mais h, x mais h de f de t dt, tá certo? Menor, vai inverter aqui também, menor ou igual a mh. Então, eu multipliquei essa inequação dupla por menos 1. Então, vai ficar mh menor ou igual, então inverteu aqui, menor ou igual a integral de x mais h, ft dt. Aqui inverteu também menor ou igual a mh. Tá certo? Agora, multiplicando, dividindo essa inequação por h,
né? Dividindo essa equação por H, eu vou ficar com o quê? Né? Sendo H, né? Sendo H negativo, né? Dividindo essa inequação dupla por H, eu vou ficar com o quê? Vai inverter de novo esse sinal e esse sinal. Então, eu vou ficar com integral de x mais h de ft dt maior ou igual a mzão a nzão. Então, eu vou ficar com integral de x mais h de f de t dt vai ficar maior ou igual a mzão, tá? E menor ou igual a mzinho, certo? Tá ok? Então eu tenho que integral. Quem é a integral de x mais h de ft dt? Isso aqui a gente já calculou, né? Então a integral de x mais h de ft dt é g de x mais h menos g de x. Então substituindo aqui eu tenho g de x mais h. Então eu dividi aqui por h, né? Eu dividi aqui por h. Então eu me esqueci de dividir aqui por h, ó. Aqui tem um H, divisão por H, né? 1 sobre H. Eu dividi essa equação dupla por H, então vai ficar 1 sobre H, multiplicando aqui, ó, essa integral. Então, essa integral de x mais h de ft dt é g de x mais h menos g de x dividido por H aqui. Isso aqui é menor ou igual a mzinho e maior ou igual a mzão, certo? Ou g de x mais h menos g de x sobre h é menor ou igual a quê? A mzinho é o meu f de u e mzão é o meu f de v. Então, mzinho é o meu f de u e mzão é o meu f de v. Tá? Menor ou igual a mzinho. Mzinho é o meu f de u, certo? E mzão aqui, ó, é meu f de v, certo? Tomando agora o limite, se eu tomar agora o limite de f de v, quando h tende para zero, agora para valores menores do que zero, já que eu estou considerando h negativo, né, agora, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a limite de g de x mais h menos g de x sobre h, quando h tende para zero, para valores menores do que zero, ou menor ou igual aqui. Então, limite disso aqui, limite de f de v, quando h tende para zero, valores menores do que zero, vai ser menor ou igual ao limite disso aqui, de g de x mais h, menos g de x sobre h, quando h tende para zero, por valores menores do que zero, que vai ser menor ou igual ao limite disso aqui. Menor ou igual ao limite de f de u, tá certo? Quando h tende para zero, por valores menores do que zero, tá? Então, a mesma análise, né? Semelhante à anterior, veja, quando h tende para zero, por valores menores do que zero, x mais h vai tender para x, né? X mais h tende para x. Como u e v estão nesse intervalo, né? Esses números u e v estão nesse intervalo, tanto u quanto v também vão tender para x. Então, quando h tender para zero, por valores menores do que zero, x mais h tende para x, u e v estando nesse intervalo vai tender para x também. Então, f de v vai tender para f de x. Então, isso aqui vai ficar, né, menor ou igual ao limite de g de x mais h menos g de x sobre h, quando h tende para zero, valores menores do que zero, que vai ser menor ou igual ao quê? Né? f de u também vai tender a ser f de x, né? U e v tende para x. Então, f de u tende a ser f de x. Portanto, daqui eu tenho que limite dessa expressão vai ser menor ou igual a f de x, maior ou igual a f de x. Ou seja, isso aqui vai ser igual a f de x. Ou seja, limite de g de x mais h menos g de x sobre h, quando h tende para zero mais, vai ser igual a f de x. Pronto, então eu tenho esses dois resultados. Eu tenho aqui, ó,
Limite de g de x mais h menos g de x sobre h quando h tende para 0 mais vai ser igual a f de x. E limite de g de x mais h menos g de x sobre h quando h tende para 0 menos é f de x. Esse limite aqui, ó, o limite de g de x mais h menos g de x sobre h quando h tende para 0 mais e limite de g de x mais h menos g de x sobre h quando h tende para 0 menos aqui e aqui 0 mais, isso aqui é o quê? Isso aqui é simplesmente, então, desses dois limites aqui, ó, eu posso dizer, tá? Como limite, veja, como limite de g de x mais h menos g de x sobre h quando h tende para 0 mais é f de x. E limite de g de x mais h menos g de x sobre h quando h tende para 0 mais é f de x, então eu posso dizer que limite de g de x mais h menos g de x sobre h, quando h tende para 0, vai ser igual a f de x. Certo? Então, recapitulando. Eu cheguei nesses dois resultados aqui, tá? Explicando melhor. Eu cheguei nesses dois resultados. Cheguei no resultado que limite de g de x mais h menos g de x sobre h, quando h tende para 0 mais é f de x. E cheguei nesse resultado que limite de g de x mais h menos g de x sobre h, quando h tende para 0 menos, também é f de x. Portanto, desses dois aqui, eu posso dizer que limite de g de x mais h menos g de x sobre h, quando h tende para 0, é f de x. Mas esse limite aqui, pessoal, é justamente a definição da derivada de g de x, né? É a derivada de g em x. Então, significa dizer que a derivada de g em x é igual a f de x. E, portanto, está provado, né? Está provado isso aqui que foi dito na primeira parte, né? Que a derivada de g, né? A primeira parte do teorema fundamental do cálculo, que a derivada de g de x é f de x. Então, provamos isso aqui. Tá certo? A segunda parte, tá? A segunda parte, ela diz o seguinte, né? Ela diz que se f for contínuo no intervalo AB fechado, então a integral de AB de fx dx vai ser igual a f de B menos f de A. Ok? Então, para provar a segunda parte, vou botar aqui parte 2. Vamos considerar, então, essa função aqui, tá? Vamos considerar g de x como sendo igual a... Então, considerando g de x como sendo igual à integral de ax de f de t dt, tá? Então, considerando essa função g de x como sendo a integral definida de ax de f de t dt, tá certo? Pela parte 1, a gente sabe que a derivada, né? A derivada de g é igual a f de x, certo? Tá ok? Certo? Então, considerando essa função g de x como sendo integral definida de ax de f de dt, tá certo? Né? Para x menor, né? Para x menor ou igual a b e maior ou igual a a, como está escrito aqui na primeira parte, né? Em que essa minha função f é contínua no intervalo AB, Então, nós temos da primeira parte que a derivada de g é igual a f de x, da primeira parte aqui do teorema, certo? Da primeira parte, a derivada de g é f de x, certo? Então, veja só. Qualquer outra antiderivada dessa minha função f, digamos f de x, tá? Ela vai diferir da minha função g de x apenas de uma constante, como foi dito no teorema que a gente mostrou na aula passada, né? Se duas funções possuem a mesma derivada, tá certo? Então, se duas funções f e g possuem a mesma derivada, então elas diferem apenas de uma constante. Ou seja, f é igual a g mais uma constante, certo? Então, aqui é a mesma coisa, né? Se
fzão for uma antiderivada, qualquer outra antiderivada de fzinho, significa dizer que a derivada de fzão é fzinho, né? E, portanto, a derivada de fzão vai ser a derivada de g. Significa dizer, então, que f e g vão diferir apenas de uma constante, pelo corolário da videoaula passada, ou seja, fzão vai ser g de x mais uma constante, certo? Fzão vai diferir de g de x apenas de uma constante, tá ok? Certo? Então, eu tenho o seguinte, né? Quem vai ser fzão é qualquer antiderivada de fzinho. Então, quem vai ser fzão de b menos fzão de a? Tá? Fzão de b, sendo g de x igual a isso aqui, né? Sendo g de x igual a isso aqui, e fzão vai ser g de x mais uma constante. Quem é fzão de b? Fzão de b, né? Só jogar aqui. Fzão de b vai ser g de b mais uma constante. Tá? Então, eu tenho g de b mais uma constante. Tá certo? Menos f de a. F de a é g de a mais uma constante. G de a mais uma constante. Só que g de a e g de b, né? G de a e g de b, eu tiro daqui, ó. Dessa definição de g de x. Então, eu tenho aqui. G de b vai ser igual ao quê? Quem é g de b? Vai ser integral de a a b. Então, isso aqui vai ser integral de a a b de f de t dt. Mais uma constante. Certo? Menos g de a. Quem é g de a? É integral de a a. Integral de a de f de t dt. Então, menos isso aqui vai ficar menos g de a menos a constante. Então, corta as constantes. E integral de a de f de t dt, a gente sabe que isso aqui é zero. Uma das propriedades lá da integral definida, né? Então, ficamos apenas com integral de a a b de f de t dt. Resumindo, a integral de a a b de f de t dt, integral definida de a a b de f de t dt, vai ser simplesmente o quê? Fzão de b menos fzão de a. Ou eu posso trocar esse t aqui por qualquer outra letra, né? Eu posso dizer então que integral de a a b de f de x dx vai ser igual a quê? Fzão de b menos fzão de a. Que é a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Isso aqui que a gente queria provar, certo? Integral de AB de fx dx é fzão de b menos fzão de a. Que é o que a gente provou aqui, ó. Certo? Então, para calcular uma integral definida, o que é que está dizendo nessa segunda parte aqui? Que para calcular uma integral definida de uma função, né? Integral definida de AB de uma função f, de uma função de f de x dx, basta que a gente, né? Basta que a gente pegue qualquer antiderivada dessa função e avalie ela nos limites de integração. Então, para ficar claro, né, vamos ver um exemplo aqui, certo? Que foi justamente o que eu pedi para fazer na videoaula passada, né? Que eu pedi para calcular a integral definida de 0 a 1 de x ao quadrado dx. Certo? Que eu pedi, inclusive, para vocês calcularem utilizando a definição, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente não vai usar a definição, a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo, ou seja, a gente vai pegar qualquer antiderivada dessa função, x ao quadrado, e avaliar ela nos limites de integração. Qual seria uma antiderivada de x ao quadrado? Observe que x ao cubo sobre 3 é uma antiderivada dessa função. Por quê? Porque a derivada de x ao cubo sobre 3 vai dar justamente x ao quadrado. Se você derivar x ao cubo sobre 3, derivada em relação a x aqui, ó, vai dar x ao quadrado. Então, x ao cubo sobre 3 é uma antiderivada, é um fzão. É uma antiderivada da minha função x ao quadrado. Então, o que é que diz o teorema fundamental do cálculo? O teorema fundamental do cálculo diz que essa integral definida vai ser fzão de 1
menos Fzão de 0. Mas quem é Fzão de 1? Está aqui, ó. Fzão de 1, substitui aqui 1 no lugar de x, vai ficar o quê? 1 ao cubo sobre 3, vai ficar 1/3. E quem é Fzão de 0? Substitui x por 0 aqui, vai dar 0 isso aqui. Então, Fzão de 1 menos Fzão de 0 vai ser o quê? 1/3 menos 0, que é igual a 1/3. Então, a gente calcula facilmente a integral definida usando o teorema fundamental do cálculo, certo? Simples. Não precisamos ficar utilizando a definição toda vez que a gente for calcular uma integral definida, tá? A gente usa o teorema fundamental do cálculo, tá ok?